Parece loucura, mas bombardeiros aliados na Segunda Guerra Mundial jogavam palha nos alemães para evitar ataques. Na verdade, não é o que você pensa. Tudo está ligado ao início das tecnologias stealth e ao ocultamento. Já vimos como os bombardeiros aliados se escondiam dos localizadores acústicos apenas jogando garrafas. Nesse vídeo, mencionamos superficialmente o procedimento deste vídeo, falando sobre como permitia que os aviões se ocultassem dos radares alemães. Acho que esse tema merece um vídeo completo. Então por que jogar palha no inimigo? Se quiser saber, acomode-se e seja bem-vindo ao Guns Club. Os radares alemães eram uma das maiores ameaças para os bombardeiros aliados no meio do conflito. Eram das tecnologias mais avançadas da humanidade. As táticas alemãs também tiravam o máximo proveito desses sistemas, incorporando-os aos sistemas antiaéreos de forma conjunta para garantir sua efetividade. Podemos ver a enorme cobertura que esses sistemas tinham nos documentos desclassificados da Operação Netuno. Como podem ver, os radares alemães em 1944 cobriam grande parte da costa francesa. Na verdade, os mais potentes detectavam os bombardeiros ainda na Inglaterra. Também, se olharmos para esta tabela retirada deste outro documento de inteligência desclassificado, podemos ver como os radares maiores e mais capazes eram destinados ao alerta precoce, e que a maioria dos modelos era destinada especificamente a detectar inimigos, e apenas um modelo era usado para artilharia, a outros para detecção costeira. Isso dificultava operações sem que as defesas antiaéreas do eixo percebessem antes. A artilharia antiaérea dependia quase totalmente desses sistemas. Portanto, para a Real Força Aérea e a Força Aérea dos Estados Unidos, era de vital importância neutralizar esses sistemas. Para conseguir atingir o coração da Alemanha com o mínimo de baixas possível, foram criadas muitas contramedidas incorporadas diretamente aos bombardeiros. Na verdade, eram bastante variadas e iam desde sofisticadas antenas bloqueadoras de radares até o lançamento de simples garrafas para confundir os detectores acústicos. Parece louco, mas já fizemos um vídeo sobre isso. Recomendo para você. Havia uma contramedida tão eficaz que ficou em segredo até o fim do conflito. O Shaft. Uma contramedida que anulou os poderosos radares alemães usando apenas tiras semelhantes à palha. Eram tiras longas de alumínio que eram colocadas em recipientes de papel. Cada recipiente tinha 2.000 tiras e cada um era lançado rapidamente por um membro da tripulação. No início, eram lançados pelas janelas de descarte, mas após o sucesso, os bombardeiros ganharam buracos especiais para jogá-las. Esses pacotes começaram a ser lançados pela escotilha localizada na barriga, destinada ao uso de câmeras para fotorreconhecimento, logo atrás da torre de bola, tornando o trabalho muito mais eficiente em comparação ao início. Na época dos bombardeiros, eles lançavam tantos desses pacotes que as nuvens eram claramente visíveis do chão. As tiras tinham metade do tamanho das ondas dos radares alemães, podendo variar para cobrir mais frequências, tornando inevitável que os radares alemães detectassem. Todo esse procedimento deixava os radares alemães vulneráveis. As nuvens de Chaff geravam assinaturas falsas nos radares. Esses erros faziam com que os alemães não soubessem a que distância estavam os bombardeiros, muito menos quantos eram, dificultando decidir para onde e quantos interceptores enviar para a defesa. Ou até mesmo disparavam a artilharia antiaérea em lugares onde não havia nenhum bombardeiro? Isso era um problema sério, pois as defesas antiaéreas dependiam só da detecção visual ou acústica, tornando-as ineficazes em mau tempo ou à noite. Ou seja, tecnicamente, o Widdow ou o Chaff desativavam completamente as defesas aéreas alemãs, deixando a defesa antiaérea apenas para a Luftwaffe e seus interceptadores. Ao analisar este documento desclassificado sobre contramedidas para radares alemães, observamos um gráfico interessante sobre o Chaff. Ele mostra o lançamento do Chaff dos bombardeiros PG-7 e a diferença nos osciloscópios alemães com e sem Chaff.
Podemos ver como as nuvens criadas pelas tiras de alumínio eram massivas, o que é muito interessante. Essa contramedida foi usada pela primeira vez em julho de 1943 nos atentados. E a redução de baixas foi tão brusca que se decidiu implementar progressivamente. A operação mais notável com o uso de chaff ocorreu no prelúdio do dia D, quando centenas de bombardeiros da Força Aérea Real e navios se sincronizaram para uma das maiores manobras de distração da história. Tratou-se da Operação Glimmer Untaxable. O objetivo dessas operações era concentrar toda a defesa alemã em locais afastados da verdadeira zona. Eles executariam no Passo de Calais e no Cabo de Antifer os pontos mais lógicos para um desembarque. Barcos com balões refletores de radar foram posicionados em padrão específico nessas áreas. Dezenas de bombardeiros aliados, com buracos no nariz, lançaram toneladas de chaff no mar em padrões, criando densas nuvens de alumínio. Isso levou os radares marítimos alemães a registrarem grandes frotas, fazendo os generais refletirem. Nesses locais ocorreria o desembarque. Horas antes do dia D, milhares de unidades foram mobilizadas para esses pontos, aguardando o desembarque. Todos já sabemos onde foi a invasão. O procedimento foi parcialmente mantido em segredo para evitar que o inimigo encontrasse uma contramedida. Os alemães sabiam o que os aliados usavam para bloquear seus radares, mas não como resolver o problema. No início de 1944, lançaram um concurso com prêmio de 300.000 Reichsmarks para quem neutralizasse as nuvens de chaff. A guerra acabou antes que cientistas alemães encontrassem solução. Curiosamente, a solução era simplesmente fazer radares que oscilassem em comprimentos de onda. Para dificultar, não era possível fabricar tiras de alumínio que cobrissem todos os comprimentos de onda. Porém, o custo para criar novos radares era muito alto para a Alemanha de 1944, que lutava uma guerra em duas frentes e mal conseguia manter o país de pé. Essa tecnologia, que curiosamente é bastante desconhecida, foi em parte responsável pelo grande sucesso que os aliados tiveram ao atacar o coração da Alemanha. Não deveria ser esquecida, mas quase sempre é omitida ao falar de bombardeiros, o que é triste. Você sabia que era perigoso se mover dentro dos BX-6 Super Fortress? Neste vídeo você vai descobrir o motivo. Obrigado por assistir. Até logo!